Minha diretoria não é sempre que a gente entrevista o maior jogador da história de um grande clube do futebol brasileiro. Eu não preciso dizer o quanto eu estou honrado. O cara é ídolo do meu pai. Está aqui o senhor Roberto Dinamite. É que meu, prazer. Prazer. Tudo bem? Pô, não, né? Prazer, mas... Tá difícil, né? Mas pode melhorar. Sobe, Roberto. Pô, vai subir, tem Você que acha subir. ainda, acredita ainda que dá? Eu acredito nisso, cara. Eu acredito, na minha vida eu acredito muito nessa coisa da cabeça da gente, daquilo que você põe de positivo. Eu acredito muito. Tá difícil. Eu tava até sexta, eu tava pensando no Vasco agora. Fogo, fiquei, né? Caraca, será? Mas, sexta-feira eu já fui lá assistir, meu Deus. Mas eu tô acreditando, cara. Eu tô acreditando porque tem altos e baixos. É uma competição diferente da primeira, né, cara? Mas o Vasco precisa melhorar, claro. E eu acredito nisso, né? Já teve jogos anteriores que o Vasco fez boas partidas. Teve. A ausência... A gente estava batendo papo antes, a ausência do Nenê e tal, mas acho que o todo tem que melhorar e não está fácil, mas... Eu tava lendo o pouco que eu não sei sobre você, porque como eu te falei, meu pai, né? Mesmo o São Paulino, né? Roberto, Zico, eram os ídolos, os maiores jogadores que tinha pra ele e tal. Meu pai furou a lua de mel dele pra assistir Roberto e Zico no Maracanã. Errado? Não tá. Errado estaria minha mãe, se reclamasse disso. Mas, enfim, você é o maior jogador da história do Vasco, o maior ídolo da história do Vasco. Mas tem uma história do cacete, você voltando no Barcelona, que você quase jogou no Flamengo, é isso? No primeiro momento. A minha volta para o Vasco se deu em razão da ida do Flamengo a Barcelona, para tentar me contratar. Então, a coisa começou aí. O Kleber Leite, que foi... O Kleber foi Mas você pensou... Kleber não. Márcio Braga, desculpa. Márcio Braga foi a Barcelona e tal, e conversou com o pessoal do Barcelona, me procurou também. Falei, olha, você conversa com o Barcelona, né? Porque o início foi assim, foi até legal para mim, mas houve aquela coisa de mudança de técnico no Barcelona e era diferente. Estreia, né? Estreou bem lá. Gols, mas o lance foi que você tinha, vamos dizer, a situação era diferente de você ter 2 estrangeiros só e tal, essa coisa toda. Mas por mim eu ficaria. Eu tinha um contrato de 2 anos e tal, e queria estar jogando. Mas entrou um técnico que não foi muito lá com a minha cara e aí teve esse negócio do Barcelona. E começou o Flamengo indo para lá e essa guerra de Vasco e Flamengo, guerra no bom sentido, né? Numa rivalidade muito sadia. Que ano que foi isso? 81. 81. Rapaz, já pensou se você fosse jogar no Flamengo? Que loucura que ter sido isso. Na realidade, só não aconteceu porque eu achei que não era legal. Legal assim, até a volta para o Vasco foi em razão disso, né? Mas a decisão final era minha. Sim. Entendeu? Volta para o Brasil, quer voltar. Porque o que aconteceu? Houve uma pressão muito grande do torcedor do Vasco. Quando saiu essa notícia, não pode, não tem e tal. Mas a decisão de voltar ou não, cabia a mim. E eu achei que o melhor para mim, por toda a minha história, minha vida, seria voltar, se voltasse para o Brasil, voltar para o Vasco. Por isso que eu voltei para o Vasco. Com a tua história ali direitinho, como o maior ídolo, né? E foi até legal, né? Uma volta boa, né? Porra, boa. Eu sou vítima, eu também gol teu, muito gol teu. Roberto, você tem as Copas de 78 e 82, são as duas do teu... Que você... Eu praticamente joguei... Eu joguei em 78. Mas que você considera que é o teu grande momento ali, né? Era o teu, sem sombra de dúvida. Momento. Em 78, nós perdemos a Copa invicto. É verdade. Com aquele lance lá de Peru, Argentina. Isso aí. Como é que é isso aí na tua cabeça? Como é que foi pra vocês? Pra quem não sabe, a Argentina, pro Brasil não ir pra final da Copa do Mundo contra a Holanda, se eu falar alguma bobagem, eu nasci em 78, então eu só li. O Brasil estava chegando na final da Copa do Mundo contra a Holanda, nós éramos os favoritos, a gente estava invicto na Copa, e a Copa era na Argentina, e obviamente, né, a gente sabe como é que é, né, infelizmente não é tudo muito correto,
E aí a Argentina teria que, para eliminar o Brasil, não era um formato mata-mata como é hoje, ela teria que ganhar de 6-0 do Peru, o que era altamente improvável. E aí, naquele jogo, algumas coisas esquisitas acontecem, a Argentina faz o resultado e até hoje todo mundo, né, tem quem banque, tem quem só suspeite, que a Argentina comprou um goleiro, um zagueiro e mais um jogador lá do Peru para conseguir o resultado. O goleiro, um lance desse. Foi esquisito. É que não era normal, mesmo numa Copa do Mundo, o próprio Peru tinha uma seleção boa, né? E o resultado em si, pode acontecer? Pode, mas acho que facilitou. Foi. E depois veio essa coisa de que foi parte de goleiros e tal. Então, 78, aí o Brasil entra como campeão moral, né? Que, nós temos quantos títulos moral? 3 ou 4? Nós temos título moral pra vale porcaria nenhuma e tal, mas... Mas na época ali, vocês acharam que foi sacanagem ou só depois quando se falou nisso? Vocês já perceberam que tinha alguma coisa errada? Vou falar por mim, na minha cabeça, não era normal, não foi normal mesmo. A Argentina jogando em casa, tem uma boa seleção, mas a seleção do Peru também era uma seleção, entendeu? Que você botando no confronto. Quando aconteceu isso de novo? Não, e o 6-0. E o jogo foi muito esquisito. Pô, foi um jogo assim atípico, pô, de repente, um monte de gols. E aí vocês têm que arrumar a mala e voltar, né? Porque porque nós jogamos no mesmo dia, né? Só que tudo mudou, né? O nosso jogo era tipo às 4, a da Argentina às 4 também, mas o nosso jogo continuou às 4, da Argentina passou para as 6. Porque dependia de saldo de gols. Ela sabia o que ela tinha que fazer dentro do jogo. E aí foi isso, entendeu? Nós, quando terminamos o nosso jogo... Contra quem que foi o nosso? Nós jogamos com... Polônia... Mas era um jogo que dava pra gente dosar o saldo, aqui. Não, tipo, mas... Se fosse ao mesmo tempo, a gente podia, tá 6 lá, buscar mais um aqui, né? Pra, de repente, a gente conseguir calcular. E nós ganhamos, acho que da Polônia, 3-1. A Argentina joga o jogo dela pra depois, sabe quanto precisa. Aí com o saldo dos outros gols, dos outros jogos, a gente tinha um saldo de 5. Pô, e a gente tinha que fazer essa diferença. Pô, e foi brabo, porque quando nós terminamos o nosso jogo, até em razão de mudar o horário e tal, nós estamos voltando, dentro do ônibus, voltando já para a concentração. Falei, pô... Estamos classificados. Aí daqui a pouco começa e tal, e o Peru meteu bola na trave, o caramba e tal, daqui a pouco 1, 2, 3. Quando nós chegamos na concentração, já estava... Vocês já estavam fora da tudo feito, entendeu? Então... Infelizmente aconteceu, né? Mas... E esse resultado, esse episódio, te deixa mais ou menos... Você tem muita glória, mas claro que tem coisa do futebol que deixa a gente chateado, né? Tem derrotas que não saem, né? Do que em 82 você não tá ali de titular jogando? Então... 82 para mim foi pior. Foi? Assim, como jogador e pelo que eu representava, não só para o Vasco, mas a nível da minha geração, entendeu? A minha geração ela começou para mim, né, em 74, depois fui campeão brasileiro com o Vasco, foi o primeiro ano que eu fui artilheiro, hoje eu continuo sendo o maior artilheiro do brasileiro. E aí você vem, 74, 70, até 82, 86, mas é uma geração de Sócrates, Zico, Éder, né, Júnior, nosso meio Leandro, de Sócrates, Falcão, Cerezo, pô. E aí, sem desmerecer os outros que estavam ali dentro da seleção brasileira, mas eu me via numa situação, porque você na seleção, em clube, mas seleção você tem o seguinte, você tem um time, isso pelo que eu vivi ao longo da minha carreira de jogador. O técnico tem um time dele, um time titular, tem 3 ou 4 que são reservas, que estão dentro da reserva, mas que sabem que pode ser titular, e os caras que estão jogando sabem disso, isso no geral, e tem os outros que estão dentro do processo e que, se o Brasil for campeão, pô, maravilha, ele é campeão também, entendeu? Tá no bolo. Então tá no bolo. E eu estava no primeiro, não estava, mas vinha nesse segundo grupo de que, pô, eu estava ali treinando, me dedicando, e eu estava vivendo assim, dentro do próprio Vasco, um momento muito legal. E é aquela coisa,
eu fiquei assim, muito, muito chateado, porque não me foi dada uma oportunidade, entendeu? De eu estar nessa briga daquele cara que está fora e que sabe que pode jogar, entendeu? Então, para mim, foi uma grande decepção. O Tele era um cara que todo mundo é muito gostava, mas fechada, ele era muito difícil, uma né? cabeça fechada. Eu entendo, por um lado, que ele tinha a seleção dele já há algum tempo, né? Ele vinha ou não vinha jogando na seleção, eu fui convocado em razão do problema do Careca, né? Já em cima da hora, né? E eu lembro que eu estava na seleção, estava no Vasco, jogamos em Brasília, um amistoso e tal, e foi convocado e tal, os caras botando fone e tal, não sei o que, falei, peguei o avião e Direto. vim direto para o Rio. Fui em casa, troquei de roupa, fiz a mala e tal, e fui embora. Então, O Careca se machucou já na seleção, né? já 10 dias antes da Copa. Não foi no clube, foi na seleção. Foi 10 dias antes da Copa, cara. Aí é que eu falo. E aí jogou o Serginho. Eu não discuto a qualidade do Careca, nem a do Serginho, mas Claro. o Careca tecnicamente era muito bom. E ele fazia gol. O Serginho também, tecnicamente, não é nem tanto, mas fazia gol. Mas eu também, eu acho que tecnicamente era bom e fazia gol, entendeu? Foi uma decisão, Eu me lembro que até 82, puramente 86, pessoal a gente no Brasil discutia muito, eu era muito criança, mas eu me lembro que tinham quadros até do Jô Soares dizendo que o Tele era teimoso, põe ponta, Tele, não sei o quê. Porque ele tinha as convicções, o Renato e o Leandro, por exemplo, são duas questões que a gente nunca não dá para entender, né, nunca cara? engolimos isso, Pô, né? Porque... Mas, e aí, eu entendo o seguinte, na seleção, a decisão Claro. é dele, entendeu? Então... Mas te dá mais mágoa não ter jogado ali do que 78. Não ter jogado com essa rapaziada, com esse grupo, que, porra, era, sabe? Aquilo os ali- caras eram a minha geração, cara. E depois, todos eles, no confronto direto de Vasco e Atlético, Vasco e São Paulo, Vasco e Flamengo, Vasco e Corinthians. Pô, aí tu encontra os caras depois, caramba. Pô. Aquele time tinha que ter ganhado a Copa. Porque É uma é o tristeza. que eu falo, se eu tenho uma decepção, uma tristeza como jogador, foi não ter jogado, é aquele famoso se, né? Pô, se você tá o Brasil, não sei, mas não ter atuado numa Copa do Mundo com uma geração que foi a minha geração, entendeu? Então... E acho que seria até muito emblemático pro futebol você e o Zico, né? Jogando juntos numa Copa do Mundo titular, Um né? detalhe que é interessante também e que é importante, né? Nós jogamos, e eu falo isso com o Zico, que é o Galo para mim. Galo. Você sabe que nós, juntos da seleção, nunca perdemos uma partida, jogando juntos dois. Assim, nós jogamos quase 20 partidas Eu acho que o Zico na tem seleção. 3 derrotas na seleção Entendeu? só, né? Uma Pode época ser. que a gente não perdia. Então, mas acho que é um dado legal também, né? Porra! A gente às vezes fala de coisas negativas, então... Não, isso é tu puta joga... dado. Jogamos juntos, Carica. Começamos no torneio bicentenário dos Estados Unidos, 76, mas passou. Vida que segue. Tem jeito. Muito mais glórias do pô, que esses momentos. Mas Você que eu tem. tenho, assim, essa coisa... Esses dois momentos pô, são momentos nacionais, né? Porque É. naquela época lá, a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje. Por exemplo, o Mineiro não tem a intimidade que ele tem hoje com o Vasco, Flamengo e Botafogo. Ele não tinha em 82, então ele esperava na seleção para ver você. É verdade. Né? Então, para quem não é do Rio, assim, muito Vasco e tal, tem essa coisa do, Roberto 78 e 82 e tal, né? E aí, em 92, você entra pra política. Em 92 eu estava encerrando a minha carreira. E entrando pra política. Entrando... Você se arrepende de ter passado pela política? Foi Não, uma eu não me experiência? arrependo não, cara. Eu não me arrependo de nada, assim, na minha vida. Eu só... Se tem alguma coisa, assim, que você não pergunta... Não sei se você vai perguntar. Que eu me arrependo, assim, que eu venho me ficar chateado, foi dessa coisa da minha imagem como presidente do Vasco. Isso para mim... Não, ia chegar lá, ia chegar lá. Mas na política, o que eu vejo, assim, é um grande jogo. É um jogo, pior do que você é esperava? um jogo parecido com essa coisa do futebol. Mas é pior do Entendeu? que você esperava? É mais sujo do que você esperava? Cara, o que é sujo, né?
O que eu vejo e o que eu penso é o seguinte: eu não participei de esquema nenhum. Sim, não, você não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: para mim, até o governador tem lá. Eu fui vereador meio mandato, depois deputado. Eu estava ali, cara. Eu tinha uma posição política com relação ao que eu pensava, o que eu achava, entendeu? E o que eu fiz ali, e o que o cidadão entende, entendeu? É que muitas das vezes ele tinha essa visão de que você poderia, ou você resolveria tudo, e que muitas das vezes não dependia de você. Você era e eu vejo a política dessa forma: você é um elo de ligação, e eu sou bem conservador nesse sentido. Eu sou um elo de ligação do povo com o executivo, né? Qual a função do deputado? É fiscalizar. E, ao mesmo tempo, o deputado é o veículo daquele cara que tu foi lá no bairro dele, entendeu? Como um representante, entendeu? Às vezes, não tem asfalto, você vai lá, não tem isso. E aí passa a impressão que se tem é que você que vai resolver, mas você é um veículo dessa população para chegar lá no executivo para que ele possa resolver. E aí, quando você pensa que já viu de tudo, você vira presidente do Vasco. E vamos combinar que se tem agora, olha só, o Brasil é um caos, mas a eleição do Vasco é pior, hein? Meu Deus do céu, não tem uma eleição naquele clube que termina bem, gente. Que inferno. Acontece. Que loucura, Roberto. Nunca, pelo amor de Deus. Mas eu acredito que após a minha eleição, a coisa deu uma acalmada. Mas, ao mesmo tempo, aquela coisa que é parecido. Você tem que... Governo, você tem que fazer maioria. Clube, você tem que fazer maioria. Mas você tem um regime dentro do clube, dos conselheiros e tal. Por exemplo, o Vasco tem 300 conselheiros. São 150 natos, 150 vai para uma votação, para uma eleição. E aí é o processo, entendeu? Você se arrepende de ser presidente do Vasco? Cara, arrepender, eu não me arrependo de nada. Mas se eu pudesse não virar presidente, ficar só com a imagem de jogador, porque as pessoas te julgam como em qualquer lugar, como jogador me julgaram, entendeu? Agora, e tem coisas que não dependem só de você, entendeu? É um processo. Você aqui tem uma equipe. Sim. Né? E eu tinha uma equipe. E muitas das vezes essas coisas ela passava ou pelo conselho, né? E que muitas das vezes não era aquilo que eu pensava e que eu achava, aquilo que eu queria. E que, ao mesmo tempo, cara, você só toma ciência e consciência da situação do clube como você senta na cadeira. É ali que você descobre. Entendeu? Como é que aí é. que você, só para ter ideia, eu estou falando, não me vejo como vítima e sofri algumas críticas, sendo bem direto. Da minha administração, ela foi ruim e tal, mas esse não é o problema. O problema é você administrar algo de... eu entrei em 2008, eu tinha que administrar, estou presidente, eu tinha que administrar 98, 2000, 2001, que eram coisas do clube, que estavam ali, cara, fora os outros anos. Mas eu estou presidente, então... Aí você vai para tentar fazer um time... Mas você tem essas pendências, esses compromissos que estão lá atrás. E isso vai virando uma bola de neve. Então você consegue. O Vasco não tinha patrocinador, corremos atrás, fomos aqui e tal, não sei o quê. Conseguimos um patrocinador, mas esse patrocínio não vinha direto só para o clube, porque você tinha já pendências, que eu falei dessas situações, você tinha que fazer acordos para pagar o João, o Manuel, o Pedro, e para você pagar você tinha que botar lá 30%, depois diluir aquilo ali, mas você tinha que, na outra ponta, tentar fazer um time. O Vasco ontem pagou uma dívida de 1968, essa semana, né? Olha o tamanho do problema. Foi isso, né? Uma dívida de 1968. Mas esse é o problema, cara. Então, mas, no geral, se você considera que a tua gestão foi boa, ruim, você eu gostou? Não. Boa para mim é que você ganha
Você ganhou também. É campeão, mas o último título do Vasco foi, mas bom, nós perdemos também e vivemos uma situação, mas 2011 foi, vamos dizer, por quê? Porque nós conseguimos depois, naquele período, para frente, fazer um time, ter um time competitivo. Se você pegar hoje, aí eu não sou saudosista, mas mostrando uma realidade, que jogou até pouco tempo, Fernando Praz, Fagner, Dedé, Anderson Martins, lateral esquerdo, mas você pega Juninho Pernambucano, você pega Felipe, você pega Alexandre, você pega Diego Souza. Esse time lá em 2012. Era muito forte. E aí, se você pegar esses caras, voltar no tempo e botar hoje, esses caras hoje jogariam. Hoje no time do Vasco, se você tem esse time hoje no time do Vasco, esse time do Vasco estaria voando para voltar à primeira divisão. Mas, entendeu? Infelizmente, às vezes as pessoas... Você quer matar o Diego Souza, não? Porque, pô, pra quem não sabe, ele era o presidente, ganhou 2011, aí chega em 2012, o Vasco disputa o título brasileiro, chega naquele momento contra o Corinthians na Libertadores. Mas é isso aí, pô. E aí aconteceu. Mas só acontece, só perde quem tá ali. Mas na hora tu queria matar ele, né? Não matar. Não, mas porque a posição não dele matar, pode não ser matar. no teu pé, gol, pô. Cara, eu tava no estádio, eu tava vendo o Pacaembu. jogo do Pacaembu, e eu tava, tipo, o Vasco tava atacando, né, pro outro lado, e eu tava atrás, quase atrás do gol, onde o Vasco tava defendendo. Então, dava para ver o Diego na hora do lance. Entendeu? Mas é aquela coisa, cara. Porra, ele foi tão decisivo também em outras coisas, Claro, mas claro. é claro que o futebol marcou pra caramba aquilo ali, né? E é o que Se você ele tá tira falando. um pouco... É tão maluco o futebol, é tão injusto, as coisas são tão... Depende de tanto num detalhe que pouca gente se percebe o seguinte. Quem naquele momento... Vamos supor que o Diego Souza tivesse feito o gol. Que era o que... Né, tem muito mérito do Cássio aí, que também o pessoal não dá. O Cássio foi muito bem. O Cássio não saiu, o cara deu aquela meia... Caramba, né? Fechou. Mas assim, olha como o futebol é maluco. O Diego Souza virou o grande vilão daquilo. Né? Então, o Vasco teria outra história O Diego, e tal. pra mim, é fantástico, cara. Baita jogador. O cara que dá a bola errado pro Diego é o Alessandro. É o capitão do time que levanta a taça. Do Mundial e da Libertadores. É verdade. Ele comete o erro. O primeiro erro é dele, o grande. Ele praticamente podia ter eliminado o Corinthians da competição. Ele é o capitão que levanta as duas taças do Mundial e da Libertadores. Olha como o futebol, numa porra de 1 milímetro, mas você é um inverte detalhe, tudo. um negocinho desse, de segundos, entendeu? Uma coisa, um lancezinho, entendeu? E aí, não sei se... Mas você não é que nem o Renato Gaúcho que falava pros jogadores, eu vou te dar meu DVD, você vai ver como é que faz. Não, né? Não metia essa marra pra cima. Não. Você é humilde. Nem tanto, nem tanto. Não, porque se fosse eu, mas pegava o Diego Souza aquele dia ali, meu direito. Ih, rapaz. Pelo amor de Deus. E pior de tudo é que eu me lembro que no jogo seguinte, Vasco e Bahia, o Diego Souza recebe uma bola no mesmo lugar, o goleiro sai, ele dá um tapinha por cima e acerta. Eu falei, não, Diego Souza era pra errar hoje. Era pra ter feito aquele. Tudo errar hoje não, foda-se o Bahia. Ô, Roberto, os valores hoje do futebol são absolutamente surreais em relação à tua época, né? Hoje se ganha dinheiro. Né? Se você tivesse jogado num futebol como hoje, você teria entrado pra política e tal? Você ia ter falado o quê? Vou pra minha casa, irmão. Eu não sei, cara. Eu não... Mas essa situação... Você ia ter ficado muito rico. Mas essa situação, eu acho que eu comentei contigo aqui até antes, né? Que eu falo... Vira e mexe, a gente tá falando no Zap, eu falo com o Zico no... Vou falar Zico porque é galo, às vezes as pessoas não... Mas com o Zico no Zap, e a gente brinca, joga uma letra um pro outro, fala assim, pô, já pensou em nós dois agora nesse período agora, os caras ganhando o que estão ganhando e tal. Cara... Não, porque vocês ficavam bem, mas vocês não ficaram milionários. É verdade, não tem nem comparação. Nem comparação. O cara hoje com 23 anos tá... Pra ter uma ideia, voltando, sabe por quanto eu fui vendido pro Barcelona? É claro que, na época, eu fui vendido por 2,5 milhões de dólares. Mentira. Aí hoje o garoto... Hoje ia ser seu salário. O garoto do pô, não, ia jogador, ser salário um jogador desse aí foi vendido por 100 milhões, ou 50 milhões. De euros, 30 milhões. Entendeu? Então, essa é a diferença, mas foi no outro tempo, o que vai se fazer? É a vida. Entendeu? Entendeu? Mas se você tivesse jogado e ficado Porra. muito rico, você tinha se metido nessas coisas, tinha falado o quê?
eu vou morar lá não sei aonde e não quero mais saber de nada. Ou é ímpeto mesmo? É você quer muito participar do Vasco? Mas tudo é um... Não, eu acho que não. Eu acho que não estaria dentro desse processo. Tá? Do Vasco, principalmente. E até da própria política, entendeu? Se eu tivesse essa vida... Isso aí, como se diz na gíria, esse boi na sombra. Porque, cara, rapaziada, você só vai trabalhar se quiser, irmão. Então, mas eu tinha uma vida legal. Assim, a minha vida, eu não fui nem para a presidência do Vasco, nem para a política para sobreviver, entendeu? Para tu ter uma ideia, o que eu tinha antes de entrar na política, quando eu saí com menos de 50% do que eu tinha. Entendeu? Mas vida que segue. Não tem que reclamar e ficar falando muito sobre isso. Nós temos um episódio muito difícil com você com o Eurico, né? Da expulsão da social. Que, na minha opinião, é uma das maiores absurdas da história de um clube no futebol do Brasil. Não se faz nem sobre... Não, desculpa, mas... Eu conheci o Eurico... Cara, mas eu falo o seguinte. Faça comigo, mas não faça com um filho meu, entendeu? E a diferença com relação... Eu quero que as pessoas entendam o seguinte, eu gostava do Vasco, eu gosto do Vasco, eu respeitava o Vasco, eu respeitava o Eurico, eu nunca chamei o Eurico de Eurico. O tempo que eu tive no Vasco, eu sempre chamei ele de doutor Eurico, ele era um advogado, mas sempre o tratei ao dirigente do Vasco como o doutor Eurico. E aí teve uma passagem, são coisas que, de repente, para vocês, tem que acontecer, tinha que acontecer, né? Então, naquela coisa do... Você estava falando que ia jantar num restaurante, você janta aqui num restaurante aqui no Rio, mas na época, o pessoal do Rio de Janeiro já almoçava e jantava final de semana onde? No Porcão da Barra. E eu estou indo num domingo desse para o Porcão da Barra para almoçar com as crianças, com a esposa e tal, não sei o quê. E o meu filho com 10 anos fala assim, pai, vamos no Vasco. Falei, tem jogo hoje do Vasco? Então, eu falei, eu sei que tem jogo, mas é um jogo tranquilo, um jogo tranquilo assim, um jogo Vasco e Ponte Preta, Vasco e Ponte Preta. Quis levar a família. Aí ele, aquela coisa de filho, né? Então, não levei a família. Voltei em casa, minha mulher foi com outro carro, foi pro Porcão e eu fui com ele para São Januário. Cheguei, já tinha uns 10 minutos de jogo e tal. Aí subimos. Aí quando eu estou entrando, passando na portaria ali, nem coloquei o carro dentro do clube, deixei ali lá de fora, os caras guardam sempre o carro. Estou subindo, aí eu encontro um grupo de pessoas que falam assim, Roberto, vamos ficar aqui com a gente e tal. Falei, tá legal. Um grupo do Meyer, né? Aí, quando eu passei, porque aonde eu ia ficar, eu passei do lado da tribuna. E o seu Calçada estava na tribuna, o seu Calçada já era presidente de honra do Vasco. O seu Calçada viu e tal, alguém falou para ele e falou, Roberto, vem aqui, fica na tribuna. Aí os caras que estavam comigo falaram, Roberto, vai lá, o seu Calçada está chamando e tal. Falei, tá bom. Aí desci, fiquei com meu filho ali. E fiquei vendo o jogo e tal, e passou. Terminou o primeiro tempo, eu fui ali... Fotos e tal? Não, tomou um cafezinho e tal, não sei o quê, lá no banheiro, mas coincidiu de eu olhar no sentido quem está indo para a sala da presidência, e eu vi que o cara que fica na tribuna, ficava na tribuna, foi para lá, mas não liguei uma coisa a outra, nem aí. Aí o cara voltou, reiniciou, ia começar o segundo tempo, aí o cara fez assim para mim, vou falar contigo. O presidente está pedindo para você se retirar da tribuna. Aí eu falei, mas por quê, cara? O que houve? E o que tinha acontecido? O Vasco tinha... Aquela virada do Vasco contra o Palmeiras, em São Paulo, de 4-3, que o Vasco foi campeão da Mercosul e tal, e o Romário fez 3 gols e tal, não sei o quê. E na semana o Eurico foi e eternizou a camisa 11 do Romário e tal, não sei o quê. E me foi feita a pergunta, eu falei, cara, eu estava lá, vi o jogo e tal,
essa é uma decisão do presidente do clube. O presidente está homenageando um grande jogador, um grande artilheiro, e um jogo memorável e tal, não sei o quê. É um direito do presidente. Ponto. Ele não gostou. Mas por quê? Entendeu? Não sei. Falou nada Ele demais. não gostou e tal. E aí gerou essa situação. E o pior, cara, eu tô falando, mas é uma coisa assim que eu falo, faça comigo. Se tiver que fazer alguma coisa. Agora, uma criança, isso aí nem 10 com você, anos. não, isso aí nem com O pior é que eu cheguei em casa, Isso aí não pode. meu filho até pediu para não ficar falando muito, né? Mas é uma coisa que... Não, mas é porque isso. Não, mas aí é olha uma só, coisa que, eu assim, cheguei em casa e falei para minha esposa assim, falei, olha, aconteceu isso hoje lá no Vasco. Vê o Rodrigo, se ele percebeu, entendeu? Se ele percebeu essa situação. Fui na TV Educativa, que tinha para falar esse negócio da camisa e tal, da camisa 11 e tal. Falei, então voltei, cheguei em casa, aí perguntei à minha mulher, e aí? Percebeu alguma coisa nele e tal? Ela falou assim, eu acho que ele percebeu, porque ele virou para mim e falou assim, mãe, hoje eu e meu pai pagamos o maior mico lá no Vasco. O moço mandou a gente sair da tribuna. Cara, isso para mim... Porra, falei assim, porra, é mesmo? E ele tá um pouco agitado. Falei, acabou, cara. Cada um foi viver, sabe, assim, a relação com o presidente do Vasco, o presidente que tinha uma relação institucional e tal, não sei o quê, mas acabou, assim, de ter que dialogar, de falar, cada um foi viver a sua vida. E a partir daí a gente nos tornamos adversários, entendeu? Não tinha como essa coisa e foi isso. Então, foi um momento, assim, para mim, assim, muito, muito difícil, porque eu vivi o Vasco, eu vivo o Vasco, cara. Eu sou muito grato ao Vasco. E o Vasco é você. Entendeu? Eu sou muito grato ao Vasco. O Vasco me proporcionou tudo. Mas eu tenho consciência também daquilo que eu representei para o Vasco, Sim. daquilo que eu fiz. Claro. Então, aí no meio desse caminho, se você tem uma diferença, ou tem um pensamento diferente, ou tem um posicionamento diferente, você bota no meio disso um divisor que é uma criança, entendeu? Ele tem lá os filhos dele, que eu respeito, eu nunca o destratei. Entendeu? Que você tá chateado Entendeu? pelo teu filho, né? Você ficou chateado pelo seu filho. Cara, se chega pra Eu mim... fico por você. Entendeu? Que eu poderia até ali, na tribuna, chegar e falar, pô, então pede pra mim vir aqui, me tirar, eu não vou sair. Mas Não, você ia é o ter meu quebrado jeito, ele. Se você, é o meu jeito. você ia ter Entendeu? arrebentado Pô. ele. Se você expõe isso, torcedor do Vasco, estão te tirando na tribuna. O Eurico tava morto, coitado, imagina. Mas é o Mas que eu tô falando. você aguentou Pra você... mim, porra... Tua preocupação maior ficou sendo seu filho. É. E no final dessa história toda, Roberto, o Eurico ficou no Vasco quantos anos? 30? Não sei. 40? Sei lá. Bastante Sabe tempo. nunca, porra. Aí, no final da história toda, tem muito vascaíno que acha que o Eurico foi muito bom pro Vasco, tem muita gente que acha que foi uma Eu tragédia. acho que ele foi bom. No final das contas, você acha que o Eurico fez mais mal pro Vasco ou mais bem? Eu acho que ele foi bom até o momento que que estava como diretor de futebol. Depois, ele como virou presidente, eu acho que ele, eu não estou aqui para julgar, mas depois desse momento de presidente que o Vasco conquistou, a coisa subiu de uma certa forma, de que, para as pessoas entenderem, eu acho que ele passou a achar que era dono, e eu acho que a gente está ali de passagem, como Barbosa, Ademir, Edmundo, Romário, eu e outros, passamos ali, nós temos uma história dentro do clube, ele tem uma história dentro do clube, mas outros presidentes, né, Ciro Aranhas, Calçada, Alberto Pires e outros presidentes passaram por ali, entendeu? Que também mereciam. E em momento algum esses caras saíram dessa linha, né? Então, vida que segue. Você votaria ser presidente do Vasco hoje? Não. Nem pensar? Não. Mas está lá na política, está lá sempre participando. Cara, eu não tô, eu estou assim, qualquer coisa ligada ao Vasco que eu venha a ser solicitado para o bem do Vasco,
entendeu? Eu vou estar presente. Claro. Buscar parceiros. Roberto, você pode participar aqui, de estar aqui acompanhando na tribuna ou estar num setor do Vasco e tal, esse negócio todo. Se eu puder ajudar, vou ajudar da melhor maneira possível. Às vezes você ajuda mais ficando em casa, vendo o jogo de casa e tal, esse negócio todo. Porque a cabeça das pessoas, entendeu? Então... Mas eu gosto muito do Vasco. O Vasco, eu tô falando, então, eu sou e torço para que as coisas possam realmente acontecer e melhorarem. Qual que é a perspectiva entendeu? hoje? O que eu acho que é não dividir tanto como continuo dividindo essa aí. Uma eleição do Vasco, você tem 3, 4 candidatos, entendeu? E aí você não é em uma, na segunda, na terceira, e sempre tem um porquê, uma polêmica e tal. Não consegue terminar entendeu? a eleição. Então, o que eu vejo é isso. Eu acho que as pessoas têm que entenderem o seguinte: tem um cara, tem uma disputa de 2, 3 candidatos, aquele que ganhou ali, você tem que saber se relacionar, você tem que saber respeitar, entendeu? Então, porque você só vai ter noção clara, você sendo um pré-candidato, perdeu, mas na próxima você venha uma condição melhor, com uma estrutura melhor e consiga vencer a eleição, você vai estar sabendo o que está acontecendo, né? Então fica mais fácil para você buscar as coisas que são de interesse do clube, para a administração ter um trabalho legal. Nessa última eleição você apoiou quem? Eu não me lembro. Não Nenhum dos saí apoio. Não, eu fui lá. Votou em quem? Votei. A votação secreta. Não, eu achei que era aberto a sua posição, eu não sabia. Eu não me lembrava mesmo que se você tinha feito, tô desse lado, tô daquele, eu não me lembrava dessa última eleição. Porque as eleições do Vasco não acabam nunca, né, Roberto? Vai chegar a próxima e essa aqui tá na justiça ainda, né? É verdade. Inferno isso. Entendeu? Então, e eu converso com alguns, já falei, teve a eleição. O Campelo, foi legal? Eu achei que não, mas estava ali, fui presidente e tal, estava eleito e ajudei naquilo que foi possível e hoje estou torcendo para que dê certo essa situação do Jorge e de quem quer que venha a ser candidato ali dentro do clube. Vamos falar de coisa boa, que o Vasco está dando muita dor de cabeça, pelo amor de Deus. Vem cá, qual foi os melhores jogadores que você jogou junto, hein? E olha que tu tem uma lista pra escolher, tem gente rapaz, pra caramba, né, cara? E hoje em dia não se tem. Mas eu vou voltar no tempo, assim, e tem coisas marcantes, assim, na minha carreira, que eu joguei no time de 74. Esse time de 74 foi o time campeão brasileiro, primeiro título do Vasco, primeiro título de um time do Rio, campeão brasileiro e tal. E tinha os jogadores, como que a gente diz aqui na gíria, casca grossa, os caras já rodados, tudo só esperto. Cara que tinham... E eu era o garoto, vamos dizer, estava com 19 para 20 anos. Aí peguei Alci, Moisés. Então, para mim, esse time de 74 foi uma referência assim, importante, não só pela conquista, uma vitória contra o Cruzeiro no Maracanã, mas e coisas que acontecem, que parecem pequenas para uns, mas para mim teve uma importância muito grande. Eu lembro que quando eu comecei a fazer gols dentro do brasileiro, tu começa a sofrer uma marcação maior, né? Aquela coisa, pegada, dar porrada aqui e ali. E esses caras teve um jogo que eu fiz no Nordeste com o Vasco e tal, e os caras, o zagueiro começou, me deu uma porrada no primeiro lance, me deu no segundo. Pô, veio no terceiro, eu dei uma escorada com o cara, né? O cara bateu no meu cotovelo, entendeu? Eu protegi, porra. Aí o cara, eu caí, o juiz deu falta, então, e a galera toda do time adversário veio em cima de mim, cara. Porra, o cara gemendo, gritando no campo. E o time do Vasco fez uma roda e me botou no meio dessa roda. Falou, ninguém toca nesse garoto e tal. Isso pra mim, 70... Pô, foi o... Eu tô em casa, tô com os caras, entendeu? São essas coisas que eu valorizo dentro da minha carreira, dentro da minha vida. Então, hoje, antes de vir para cá, eu estava conversando com um menino, o Baianinho, que foi lateral direito do Vasco. Olha,
71, que nós fomos campeões em 71. Ah, nem nascido ainda. Você não... Pô, Sou de 71, e estava falando com ele e relembrando os momentos da nossa vida. Então, a minha vida é essa, cara. Falar de jogadores, pô, eu joguei de 71, quando eu comecei juvenil, logo depois de profissional, e quando surgiu o Dinamite, né, o apelido Dinamite e tal, que no jogo Vasco e Inter, até 92, cara. Não, e eu tem saí a passagem pouco do Romário tempo. pedindo a tua vaga, né? Que o Romário conta, o Antônio Lopes conta isso, não era o Lopes quando tá? Acho que era o Lopes. O Lopes o já, Lopes conta que, já pra quem foi. não sabe, que o Romário era o Romário sempre foi, né? Cheio de personalidade, né? E, pô, o Roberto é uma entidade no Vasco, né? E aí diz que o Romário um dia chega pro Lopes e fala assim, professor, eu quero jogar. O cara fala, você quer jogar no lugar de quem, Romário? Do Roberto. Eu falei, você tá maluco, cara? Mas acho que foi. Garotinho. Eu acho que foi bom para ele, assim, nós temos jogado juntos, que acho que eu pude proporcionar a ele, porque eu jogava como centroavante. E aí eu lembro que. Ele jogou aberto por sua causa. Né? Mas jogou porque também eu comecei a jogar saindo um pouco mais da área. Entendeu? Então, e são coisas que acontecem na vida, para você explicar. Nós jogávamos muito esse torneio na Espanha. Né? Os clubes, não só Teresa Herrera, Colombino, tudo que era torneio. E a gente no meio, porra, lá, assim, cara, porra, era maravilha, era maravilha. Então, eu lembro, cara, assim, o Otto Glória, olha só, voltando no tempo, e isso não foi 70 e qualquer coisa. O Otto Glória falou assim, Roberto, não quero você, meu filho, não quero você lá dentro da área, sai um pouquinho para você participar mais. Falei, pô, tá legal. Eu saí para começar a tocar e tal. Cara, achei uma maravilha, cara. Gostou, é? Pô, maravilha. O Ivair eu nem sabia. Ele adorou quando ele virou de costas e foi buscar o jogo. Aí foi quando, logo depois, mais à frente um pouco, surgiu o Romário, entendeu? E aí o Romário, com a velocidade, né, a explosão que tinha, o drible, a facilidade de fazer gol, eu saía um pouco mais da área, metia para ele ia embora. Mas o Romário tinha essas coisas. O Romário veio aqui. Mas teve um lance... Ele e o Edmundo se xingando. Teve um lance do Romário que a gente não... Isso já no final, 86, 87. O Vasco foi campeão em 87 e tal, e aí a gente dentro do campo ali e tal, o Romário tinha que voltar para acompanhar o lateral, e aí começou, alguém falou e tal, e para falar com ele, ele falou, porra, ou eu volto para marcar, ou eu fico aqui para fazer o gol. Ele é muito marrento. Aí ajeitamos, nós ajeitamos dentro do campo, falei, então tá bom, você fica, não volta. Aí mexemos no meio campo ali e deixamos, aí a bola metia para ele fazia o gol, mas sem sombra de dúvida, não jogava nada, né? Talento. Pô, um jogador Quem é melhor, você ou o Romário? Eu acho que ele é melhor. Eu acho que ele é melhor, foi melhor no período dele, fui melhor no meu período. Saiu bem, entendeu? Pô. Ô, velho, que negócio é esse aí de NFT? Cara, essa parada... Explica isso aí você tá muito moderno. Não, eu também tô... Tá muito moderno. Tem umas coisas acontecendo, mas tá tudo acontecendo, cara. O negócio da própria estátua, né? Finalmente, né? Vai acontecer, né, cara? Não, mas isso aqui... cadê o Paulo, Vem cá, me Paulo, aqui, explica melhor aqui. O Dinamites. Pô, Porque isso aqui, você que é vascaíno, não precisa ser vascaíno, não fã do Roberto, porra, qualquer... Né? Não, é um negócio que está começando, porra. Olha aqui, o Paulo, elegantemente trajado de NFT Sports, Dinamites. Dinamites. Explica para nós que negócio é esse. Mano. Primeiro eu vou explicar o que é NFT. Tá, é um bom começo, porque eu realmente... Você sabe o que é NFT? É um prazer estar aqui. Eu sou moderno, mas eu sou um caô, cara. Eu não sei. É um prazer estar aqui no teu programa aí participando. Prazer é meu receber vocês. Ele é bom nisso, viu? Já ajeitou, então vai lá. NFT quer dizer não fungível token. É um artigo digital em que você pega um momento de algum jogador, uma música, ou então alguma peça de alguém colecionável, transforma aquilo ali em um ativo digital. Você, através de... vira uma criptomoeda,
assim, popularmente falando, tipo um Bitcoin. Só que o Bitcoin, ele é fundível, né? Bitcoin, você pega aí 2 Bitcoins, você pode pegar 1 mais 1, transformar em 2. 2 mais 1, 3. A NFT, não. A NFT, você só consegue ter uma exclusiva e única, que você pode torná-la transferível. Você pega aquele momento, tipo, você pega um momento do Roberto, então uma camisa... Tem vários, né? Aí nesse ponto eu vou entrar. Tem vários momentos da minha carreira que foram legais, foram marcantes e tal. Aí você pega uma camisa dele, de 1978, que ele fez o gol contra a Áustria. É importante. É verdade. Para ele e para os fãs. Só que ele não quer se dispor a ter aquele item leiloado e quer ficar com o item. A gente pega o item, a gente tira uma foto, faz uma criptografia, pega um código único no mundo que vai ter aquele código e bota no mercado para ser vendido. E o colecionador vai comprar aquele item. Ele pode transferir para outra pessoa, comercializar, se transformando em quê? Em um investimento futuro, até para o filho, entendi. É para como a se eu geração. tivesse hoje, eu tenho uma camisa do Dinamite hoje. Daqui 20 Você anos tem? ela vai valer muito mais do que hoje. Mas Exatamente. teu pai teve Meu que pai- você. mas é meu pai, porque hoje... eu tenho trauma de vocês. Em 89 eu não me esqueci desse Sorato, não, hein? É, Sorato. Mas é basicamente isso, né? Vai É isso aí. valendo mais conforme Vai, o tempo. vai, A moeda, e vai ser única. aquele cara que não tem vai ter de novo. dinheiro que antigo, cada ano vale mais e tal. Isso é aí. isso. Aí você vai perguntar, Digitalmente. por exemplo, você pode ter uma cópia na internet? Pode, mas não é original nem assinada por ele. Tá. Nem ter aquele código. Ponto. NFT Sport é a primeira empresa brasileira a fazer NFTs e nós escolhemos Roberto Dinamite. Porque o sócio lá é Vasco, certeza. Não, porque é uma questão também, mas é questão Também, de superação. Também. Por que a gente escolheu o Roberto Dinamite? Pela Minha história pessoa é boa, que ele é, cara. Muito um ídolo boa. internacional, né? Uma pessoa Meu que pai é São Paulo, é teu fã, cara. Pô. é uma pessoa que se superou no esporte. Você pegar a história dele, tu vai ver que é um motivo de inspiração, de orgulho para todo vascaíno e para todo brasileiro. Claro. Né? Ele Eu não contei a minha história, senão ele ia chorar aqui com o meu início de carreira. Vai contar. Quer contar? Dinamite é a coleção do Roberto Dinamite. O que vai ter vai lá? ser lançado. Aí é surpresa. Ah, mas conta um. Não Não pode? posso. Não posso. Nem umzinho? Não posso. Pô, aí. Mas é a coleção de NFTs do Roberto Dinamite. Não vai ser só um momento, vai ter mais de um momento. E você pode ter isso daí para várias coisas, vários esportes, várias... Vários esportes para música, quadros. Isso é maneiro, hein? É um negócio um legal. Pro artigo colecionador, digital, pô, o cara vai. É igual o quadro da Mona Lisa lá no Louvre. É único. A NFT do Roberto vai ser única. Sim, mas o Roberto é Aquele muito melhor que a artigo Mona digital. Lisa. Fez muito mais gol, Que né? aquele quadrinho que ela jogou aonde, essa mulher, gente? É. Essa E mulher fez jogou muito mais aonde, gol, cara? Aí, né? pode terminar. O que essa mulher fez, Roberto? Pelo amor de Deus, quem é Mona Lisa? Cara, muito maneiro isso daí. Isso daí vai quando é que começa? A gente está pretendendo, a gente está divulgando já, né? E pretendendo lançar entre novembro e dezembro, tá? Ah, já agora. Já, Aí, vai já ser. agora. E aí o cara fica ligado aonde? Na rede social do Roberto? Roberto, aí ele pode entrar no site www.nftsport.com ou no Instagram, nftsport_br, e vai obter mais informações sobre esses itens colecionáveis. Aí, mas- O cara é bom, né? Fica ligado, O cara, você sentiu, cara? Aí eu fico é- tranquilo, né, cara? vai com dele. Pô, Na a hora do grande, merchan, você, Paulo. porra, a E é um grande trabalho bem dificuldade é legal, essa. até porque eu sou muito amigo dele, né? Então, assim, Você é a gente Vasco? escolheu muito. É. Deve ser Então, difícil a ser gente- amigo do Roberto, né? Pô, a coisa mais fácil do mundo. Deve ser difícil ser amigo do ídolo, né? É uma pessoa ímpar. Nada, pô. Sinceramente, Gente eu boa, me tornei cara. muito Pô. mais ídolo depois que... Pelo pouco que eu torneio. conheço, o que eu ouço Já falar. conhecemos. Muito isso mais aí fã, né? Muito Pô. mais Aliás, fã. não à toa, os dois grandes nomes aí do futebol do Rio de Janeiro que rivalizaram por muitos anos são duas pessoas incríveis, o Roberto e o Zico. Sensacional. Dois seres Verdade. humanos incríveis. Cara, que hoje em dia sensacional. destoam completamente de muito jogador que não é porra nenhuma e que trata os outros que nem merda e se acha dono do mundo e tal. Tem dois exemplos aí, dois caras espetaculares com uma humildade, carisma, com uma inteligência. Falando em humildade, no dia que a gente fechou com ele fez questão de só assinar o contrato se nós tivéssemos itens colecionáveis para todas as classes e para todos os fãs terem acesso. eu acho que é legal. Muito bom. Entendeu? Tá faltando Porque ficar só dentro de um segmento aí. Final da Libertadores tá Pô. R$1.000, irmão. Precisa parar isso aí, né?
R$1.000 o ingresso, Roberto. Que isso. Porra. Como é que E vai geral ser? não existe mais, né? Obrigado, Paulo. Nada, Vamos lá, obrigado a pessoal, você. segue lá, Paulo. porque daqui a pouco Valeu. vai pintar. Eu quero Segue coisa lá, do São hein? Paulo lá também. Pode deixar. Liga pro Raí lá, quero os negocinhos dele lá. Vou ligar. Vou te mandar o telefone do Raí. Até Valeu. porque, cara, São Paulino... O Vascaíno também tá na mesma que eu. Se quiser glória, irmão, tem que ser item colecionável. Porque Não, mas vai voltar, pô. Que isso. Roberto, Pô. eu tenho 2 quadros aqui que você pode pular se você falar que não... Sei lá. Ou você pode falar, não, eu vou. Você vai? 2 quadrinhos pra encerrar aqui, um que você tem que escolher um ou outro você tem que dar nota pro pessoal aí. Eu sei que tem essa parada aí já. Se você quiser correr, você é o Roberto, você pode. Você pode. Não, cara... Os outros eu não deixo, mas você eu eu deixo. sou... Mano, os outros vêm aqui, Ciro Gomes, esses caras aí, candidato à presidência. Não, essas vamos coisas. lá, vamos esses lá. aí eu não quero. Agora, Vamos você lá. é ídolo, você pode tudo. Vamos É? lá, vamos lá. Então vamos. Um ou outro pro Roberto Dinamite. Ó, se quiser pular alguma coisa que tiver aí política, caralho, só você falar pulo, tá? É. Serginho ou Dinamite? Dinamite. Tem que votar nele, óbvio. Próximo. Claro. Júlio... É o Salgado que tá ali? Eu já tô... É o Salgado. Júlio ou Salgado? Cara, o que eu vejo... Eu posso responder... Pode, Eu tenho que escolher logo... Não, pode escolher, pode Não. responder, pode pular se você quiser. Você Não, pode. O que eu acho é o Normalmente- seguinte, eu não vou ficar em cima do muro não, mas eu acho o seguinte, essa é minha visão e eu entrei para presidente do Vasco em cima disso. Os dois têm competência dentro de cada momento ou daquilo que ele pode dar ao Vasco. A melhor coisa para o Vasco está ali no meio, é a união dessas pessoas. É isso. É isso que eu concordo com você. Eu sempre falo isso, toda vez que a eleição do Vasco termina mal, e tem 3, 4 candidatos, um querendo não sei o que, você fala, vem cá, não dá pra vocês sentarem numa mesa e tentar melhorar o Vasco, depois vocês Não, brigam mas é pela o que eu falo, presidência? eu tenho uma relação boa com o Jorge? Tem. Falo, sento, vou lá na sala da presidência. Tem uma relação boa também com o Júlio? Tem. Pô, me dou bem com o Levenciano, me dou. Agora, não sou eu que vou... Mas eu pensei isso, a união seria muito interessante. Próximo. Já falou dos candidatos, tudo a mesma coisa que vale. Pô. Então, próximo. Você prefere Vanderlei Luxemburgo ou Tite como senador? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Tite, cara. E o Vanderlei, para mim, eu escolheria o Vanderlei. É bom, né? Ao longo de toda a trajetória, o Vanderlei é por onde passou, e ele passou no Vasco e eu tive a oportunidade de conviver, assim, ver. E fomos adversários. É? Juvenil, ele jogava no Flamengo. Não, jogava no Flamengo. Juvenil, depois Ele era profissional. lateral reserva do Júnior, né? Não, antes, né? O Júnior Vem veio cá, depois. Jogava alguma coisa, né? Jogava bem. É, mas não era um Bom dinamite. jogador. Era um ok, Como né? técnica era melhor. É aquele que compõe elenco, né? Puta, ele vai me xingar pra caralho. Não. O Vanderlei acho que teve um problema depois no joelho e tal, mas era um bom lateral, O cara. Filipão e o Vanderlei foram os Era- dois maiores técnicos do Brasil durante muitos anos. Nenhum dos dois jogava porra nenhuma. Eu falo O isso. Filipão era brabo. O Filipão era ruim, pô. Porra. Caneleiro. Tu tomou canelada do Filipão? Tu pegou ele? Cheguei a pegar. Caraca. Porra, dava Tu apanhou porrada pra pra cacete? cacete. Próximo. Caramba. Messi ou Cristiano Ronaldo? Tem um favorito aí? Cara. Os dois são realmente fantásticos, cara. É aquele negócio, pra mim, são os dois caras mais profissionais do futebol mundial de todos os... Posso dizer, até de todos os tempos. Porque não era profissional, Entendeu? né? Porra, cara, eu faço assim, ó. Entendeu? Tem que escolher um, é? Eu não posso botar Não, uma... essa aí não pode botar muito, porque É? essa aí não custa nada, não vai te dar problema, então, pô. Eu só vou aliviar as que vão te dar problema. Não, os caras vão... Até o Paulo vai falar, mas, assim, se fosse para botar no meu time hoje, assim, ou lá atrás, eu escolheria o Messi. Próximo. Romário ou Edmundo? Puta que... Porra, aí é foda. Ô, desculpa. Foi pra fuder, Não. essa foi pra fuder. Pode falar foda, essa foi foda.
Quer ser para Vascaíno vai ser difícil. É difícil porque... Mas eu vou falar por quê. O Romário, sem sombra de dúvida, um baita artilheiro, um cara, fantástico. Agora, o Edmundo, se for falar, o Edmundo com relação ao Vasco, entendeu? Como o Vasco, o Edmundo é mais... O carisma do Edmundo com o Vasco, entendeu? Mas se eu fosse técnico, eu colocaria os dois, apesar de que os dois jogaram juntos em outro lugar, mas não para deu de muito brigar certo. esses dois, pô. Não deu certo, né? Hein? Semana passada brigar, hoje o Romário veio aqui falar da briga, os dois brigam. Dois são dois craques, só que eu vejo assim, o Edmundo, com mais relação ao identificado com Vasco, o Vasco, né? tem um carisma muito maior com o Vasco. E o Romário... Esse é difícil também, Ronaldo Romário. Isso é muito difícil, cara. Pô, tu botou o Romário em todas, né, cara? É porque... O Ronaldinho, fenômeno? É, o fenômeno. É difícil isso. Esse é o fenômeno? É o fenômeno, é o fenômeno. É que tá com os dentão aí também, então ele parece o gaúcho. Cara, aí eu vou ficar com o Romário. Próximo. O Ronaldo é... Nossa, os dois são demais. Porra. Meu Deus. E se fosse o Ronaldo e o Messi? O Messi já passou o Ronaldo? Eu acho que sim. É? É que também são posições diferentes, né? Joga entendeu? mais aberta, mas... Ele já é melhor eu que o poderia Ronaldo? ficar em cima do muro, porque imagina botar os dois juntos. Melhor nem imaginar. Não, cara... Isso, meu Deus do céu, não tinha adversário. É o que eu tô falando, cara. Mas o que eu acho com relação... Até o Ronaldo, fantástico e tal, mas ele teve uma carreira muito até curta, né? Muita porrada. Entendeu? E ele teve aquele problema, né, da rótula, negócio... E o Messi, o que eu vejo do Messi é o seguinte, é a regularidade, o jogador que está aí no mercado e está há 10, 15, Ele não cai, sei, né? ele está ali, cara, no período que ele viveu, aonde ele viveu, no Barcelona e tal. Então, Entendi. se você me falasse, a o constância, jogador, né? a constância dele, a regularidade dele é fantástico. Tem mais aí? Não, pode trocar. Isso aí ele já falou do que ele Porra, acha hein? do... Zico e Roberto, eu vou te dar a chance, vai, de você. Zico, porque o Zico vai votar nele. Não, O Zico foi melhor que você? foi. Ele vai falar que foi você, se eu perguntar, porque vocês dois são humildes pra caramba. Para a minha geração, dessa geração que tu falou desses jogadores todos, e aí até dessa coisa do confronto, que nós começamos... Cara, eu não sou saudosista, mas eu tenho que lembrar disso. Isso até me emociona porque nós começamos juntos, juvenil, fazendo preliminar, 71, 72, e aí eu volto no tempo, é o seguinte, meu pai e minha mãe me esperando para me levar embora para casa depois de ter jogado contra o Flamengo, e o que eu encontrava o pai e a mãe do Zico ali também, cara. Então nós nos encontrávamos embaixo ali, no Maracanã antigo, a sair ali embaixo, os nossos pais pegando, porque hoje é tudo diferente, né? O garoto 14, 15 anos, 16, tem o teu carro, e os nossos pais estavam ali esperando a gente, para a gente ir embora, e depois de ter jogado, vitória de um lado, de outro. Então... E aí vocês chegam um dia ao Flamengo e Vasco, final, top, 150 mil, vocês dois são celebridades. Flamengo e Vasco. E o legal de tudo isso, assim, e aí eu falo com tranquilidade com relação a isso. Eu tinha uma outra função e tal, mas o Zico, para mim, foi mais completo, assim, como jogador do que eu. Tirando o Pelé, porque não precisa, né? Tá fora da curva. Mas eu posso falar um negocinho do Pelé, assim, claro. só que marcou para mim, pra caramba, no início da minha carreira. E foi logo depois desse jogo do Inter e tal, quando apareceu o apelido de Dinamite. E eu joguei um Vasco e Santos, e o Pelé jogando. Ah, você jogou contra o Pelé? Joguei contra o Pelé. Mas muito no final já, muito pouquinho. Não, mas foi o quê? 73, por aí, 72, 73. Depois ele foi... Foi pro Cosmos. Foi pro Cosmos. E eu fiz um gol nesse jogo, entendeu? Eu fiz um gol de um cruzamento do Paulo César e eu peguei essa... Ganharam? Ganhamos 2-1. O Santos do Pelé? Do Santos e Pelé. Pelé fez um gol. O Luiz Carlos fez um gol e eu fiz o segundo gol. Eu fiz o gol, comemorei, fui lá na torcida do Vasco, estou voltando para o centro do campo. Estou voltando, passo pelo Pelé e ele vira para mim e fala assim, parabéns, garoto, belo gol. Porra! Cara,
Tem preço isso? Não. Porra, não tem, cara. Porra. Isso, cara. E o que eu acho legal, assim, não de ser melhor ou pior, e tal, mas nós valorizávamos isso, essa coisa, né, do cara que está ali, o cara que fala aquilo ali. Hoje tu fala pro moleque, o moleque te olha e vai embora. Mas, cara, eu falei, porra, o Pelé, cara, porra, aí não tem preço. Quem que foi o melhor jogador, tirando o Pelé que não conta, o melhor jogador que você viu na sua vida? Pode ser, não precisa jogar não, quando você assistia mesmo, você era moleque também. Ah, porra, é difícil, cara. O Pelé votou no Zico. Semana passada eu vi no canal do Pilhado lá, ele falando isso. Pô, o melhor jogador que eu vi depois de mim foi o Zico. A minha geração... Tem gente que fala que foi o Maradona. A minha geração foi essa, né, cara? E aí eu não é querer copiar, mas vou ser repetitivo. Como eu falei que o Zico foi a minha geração, entendeu? E aí é um momento... Essa é uma outra geração, né? Você tem, como você falou, o Cristiano Ronaldo, tem o Messi, você tem o Ronaldinho Gaúcho, que quando você começa a ver o Ronaldinho Gaúcho fazendo o que ele faz com a bola, entendeu? Pô, aí tem o Ronaldo Fenômeno. Mas eu vou pegar esse, como se diz, o pacote todo daquilo que ele representou, daquilo que ele foi como jogador dentro do campo, entendeu? Daquilo que ele viveu. Eu acho que... e aí eu vou colocar mais uma vez o Zico dentro desse processo, entendeu? Porque foi o cara mais próximo, assim, de adversário que eu olhava, na hora que tinha uma falta contra o Vasco, eu olhava, puta, entendeu? E eu estava na barreira, tinha que olhar e onde a bola ia. Entendeu? E sempre foi um negócio assim... Você é daqueles que assistia de costas a barreira na falta do não, Zico, mas, não, mas já aconteceu isso comigo também, quando a hora de bater você falta... também, mas é que o Zico com falta era cada duas, ele guardava um. Ele era muito bom, né? Mas eu acho que o que me fez e me faz assim identificar o Zico dessa forma é a nossa relação também. É uma relação assim... de muita troca, de respeito. Às vezes você convive muito com a pessoa e não conhece. E às vezes você tem um contato, e principalmente, tipo, num duelo no bom sentido, né, de rivalidade de Vasco e Flamengo, mas rivalidade dentro do campo. Mas vocês dois se respeitaram demais. Pô, foi um negócio muito legal. Não tinha menos entendeu? peso. Então, aí é que eu falo, a minha geração, nós não conseguimos aquilo que seria ganhar uma Copa do Mundo, né? E acho que ele merecia mais do que azar nunca. da Copa do Mundo. Mas a Copa que merecia cara. ter Então, vocês como... Então é isso. Eu acho que esse jogador completo, para mim, passa por ele. Gente, que loucura. Você está falando aí do garoto e tal, nem estou encerrando a entrevista, mas às vezes eu paro aqui olhando e falo assim, caralho, tipo, porra, tô entrevistando Dinamite. Até pra falar, cara, eu cresci ouvindo meu pai falar, né? Eu vi você no finalzinho e tal. E não só no finalzinho, não, eu vi você. Mas você é um cara bom, pelo menos você, nesse sentido, além de valorizar isso, muito, que eu acho que é uma coisa importante na vida da gente, que é a nossa família. Entendeu? E quando eu falei nessa situação lá atrás, dos meus pais, dos pais do Zico, que eu acho que serve, não como exemplo, mas como referência para a família, cara, entendeu? Aí você fala do teu pai, não, mas entendeu? Se você é ídolo do meu pai, eu tenho que ser teu fã muito. Mas poderia não ser. Mas se eu né? gosto, entendeu? Mas é que eu tenho uma lógica assim. Porra, Roberto, se eu gosto de futebol muito legal. hoje, se eu vivo de futebol, se eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo, é por causa do Raí, de você, verdade. do Zico, do Zete, do Evair. Eu devo isso. Então, assim, não me peça para tratar vocês como seres comuns, porque vocês não são. Vocês são os caras que eu tô aqui por causa de vocês. Então, assim, eu não vou tratar você, eu não vou olhar para você do mesmo jeito que eu olho para outra pessoa. Entendeu? Eu consigo chegar aqui e entrevistar o Neymar, que é um ídolo que eu tenho, joga demais. Não, o Neymar, para mim... Mas, monstro. Para mim, tá entre esses caras aí. Para mim também. Entendeu? Tá São os três que estão, entendeu? Também acho. Neymar... Mas assim, e eu até vi o Neymar garoto. Eu não amo futebol por causa do Neymar. Uhum. Agora, vocês não. Vocês, porra, vocês são a minha
Entendeu? Quando eu vim pro Rio de Janeiro, quando eu tinha 3, 4 anos de idade, eu sempre conto isso. Meu pai me levou no Maracanã. Eu tinha 3 anos, acho que eu já tinha uns 5, 6 mil. Meu pai me levou no Maracanã numa segunda-feira em janeiro, Maracanã fechado. O meu pai suborna o guardinho e fala, porra, eu preciso levar meu filho dentro do Maracanã. Senta comigo na porra da geral do Maracanã e me conta a tua história do Zico. Pô. E aí? Ou seja, forte, hein? o super-herói do meu pai era o Zico Roberto jogando lá. Caramba. E agora eu tô sentado aqui te entrevistando. Pô, Roberto, você não tem noção, eu vou botar... Essa tá no meu currículo entre os momentos mais fodas da minha carreira. Ter um papo com você, que é uma referência, um ídolo, um gênio, e que o futebol deveria reverenciar. Você é um cara que não devia andar na rua sem uma salva de palmas por tudo que você fez. Obrigado, pelo futebol e pelo Vasco, que é um dos maiores clubes do mundo. Então, muito obrigado. Eu acho que tudo que acontece na vida da gente, ela vem e tem um caminho que ele foi percorrido por outros. Outros, quando eu digo. Você, quando fala do teu pai, você fala com muito carinho. Sim, entendeu? meu pai é um grande com muito exemplo respeito. Entendeu? Cara de muito Então, eu caráter, também correto. tive um pai que foi para mim. Entendeu? Meu pai foi tudo para mim. Meu pai e minha mãe foram. Eu falei que. Nós estamos terminando aqui. Porque eu falei, se eu contasse a minha história, era... Quer contar? Pô, não. Você vai chorar, quer contar? Não, Eu já vou adorar passou. ouvir. Já passou. Não, mas é simplificando. Até me... Desculpa. E meu filho falou para falar pouco. Hein? Não, o que eu falo... Meu pai conheceu minha mãe na beira de um campo, minha mãe torcedora de um time, meu pai goleiro do outro. Já eram 3 irmãos. Já começou assim, com futebol, começou com futebol e tal, esse negócio todo. E eu, com 7 para 8 anos, tive uma série de problemas. Cirurgia na perna esquerda, com 7, 12 anos. E ninguém imaginaria que um dia eu viesse a me tornar um jogador de futebol. Então, e minha mãe era torcedora fanática de futebol, eu gostava do Vasco, meu pai era América. Então é isso. Tua mãe já era Vasco? Minha mãe já era Vasco. E minha mãe era torcedora. Puta orgulho, cara, botar o filho jogando no time dela. Eu não imagino, cara. Ela e ele na arquibancada, ficavam na arquibancada. Era muito legal. E eu sou muito grato a eles. Claro. Por tudo, entendeu? E grato a você também, da gente estar aqui batendo esse papo aqui, deixar um abraço pro teu pai também, pra tua família. Obrigado. Tua esposa também, né, que é vascaína. Pois é, rapaz, eu vou capaz de coisa ter um boa. filho, esse moleque me querer esse Vasco. Eu vou botar isso, eu vou dar um jeito em casa aqui, rapaz. Porque como é que eu vou fazer isso aqui? No final, depois eu vou falar com ela. Ela vai querer o quê? Botar o nome do moleque de Sorato? Porra, eu vou odiar meu próprio filho. Olha, 89. Porra, outro dia eu encontrei o Sorato. O dia que me apresentava, Valdir Espinosa, saudoso Espinosa, me apresentou o Sorato cara, aqui no Dom Hélio, nosso Dom Hélio. Isso, Dom Hélio. Encontrei lá, você quer o Sorato? Eu falei, Sorato, prazer. Filha da mãe. Falei, Sorato, posso te falar 2 coisas? Ele falou, pode? Ele nem sabia o que eu falei assim. Primeiro, muito prazer. Segundo, filha da puta, desculpa, Sorato, mas eu precisava muito falar isso pra você. Aí você, São Paulino, falei isso. Roberto, muito obrigado. Valeu mesmo, foi muito bom estar com você. Gente, se inscreve no canal, deixa o like, tem tudo. Tem mais. Essa semana tem mais outras ainda, mas essa daqui é pra enquadrar Vascaíno, presentinho pra vocês, hein?